Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje para vos falar da situação que se está a passar na Venezuela. Com certeza muitos de vós devem ter ouvido as notícias das últimas semanas que relatam uma grande violência, manifestações gigantescas contra o governo de Nicolás Maduro, contra a ditadura de Nicolás Maduro. Olhem, a Venezuela é um país da América Latina que tem uma comunidade portuguesa gigantesca. É se calhar a maior comunidade portuguesa ao redor do mundo. Eu não sei se será a de França, mas pronto, não interessa. Vamos então falar um pouco da Venezuela e do porquê da Venezuela ter chegado a este ponto de ruptura. O porquê da Venezuela estar mergulhada numa crise enorme. Ora bem, quando Hugo Chávez tomou o país em 1999, 2000, quando Hugo Chávez chegou ao poder, ele veio com o eterno discurso socialista. Veio com uma pseudo-revolução bolivariana que vai levar a Venezuela para as estrelas e os eternos inimigos, os Yankees, o capitalismo americano e blá blá blá. Ora bem, como eu me farto de mencionar nos meus vídeos que o Estado e o socialismo é uma erva daninha, eu ouço muita gente a dizer: mas o Partido Comunista aqui em Portugal não é o Partido Comunista da Rússia ou o Partido Comunista da Venezuela. Meus amigos, o comunismo e o socialismo são uma erva daninha. Eles vêm sempre com um bocadinho, mas depois crescem, crescem, crescem. E quando vocês dão conta, têm um país mergulhado numa crise financeira gigantesca. Mas vamos lá então falar da situação da Venezuela propriamente dita. Quando Hugo Chávez chegou ao poder, ele veio com uma série de reformas, uma série de promessas que ia tirar toda a gente da pobreza, ia dar regalias para toda a gente, habitações sociais para toda a gente, ia dar subsídios para toda a gente, tirar pessoas dos morros, das favelas e tudo mais. Ora bem, em primeiro lugar, isso pode haver gente que até veja isso com boas intenções, que é o problema do socialismo. Só que as pessoas esquecem-se de uma coisa muito importante. Tudo isso é pago com alguma coisa. Hugo Chávez não decidiu fazer tudo isso com dinheiro do bolso dele, com certeza. Hugo Chávez decidiu fazer isso com o dinheiro do bolso de todo o capital da Venezuela, percebem? E o que é que aconteceu? Rápido começaram os impostos a subir, porque eu explico-vos sempre que o dinheiro que o Estado gasta é dinheiro que é roubado do povo, é dinheiro que é roubado do capitalismo, do setor empresarial, em impostos e tudo mais. Ora bem, o Estado venezuelano, para pagar tudo isso, ele tem que roubar dinheiro em algum lado. Ele tem que roubar cada vez mais. Quanto mais promete, mais tem que roubar. Quanto mais medidas populistas ou socialistas ele faz, mais ele tem que roubar. Ora bem, chegou a um ponto em que começou a ser difícil roubar os venezuelanos com as leis que existiam naquele país. O que é que aconteceu? Hugo Chávez e o seu governo, para poderem roubar cada vez mais, e muito importante, para poderem roubar sem ter que passar cartão a ninguém ou pedir opinião a ninguém, eles basicamente fizeram o seguinte: eles alteraram todo tipo de leis e começaram a pouco e pouco a tomar controlo sobre a Venezuela. Eles começaram a apanhar a propriedade privada, quem quer que tinha negócios na Venezuela, o governo venezuelano começou simplesmente a dizer: foda-se, isto a partir de agora é meu e acabou. Isto a partir de agora pertence ao governo e acabou. Foda-se, eu não quero saber. O que é que aconteceu? Isto criou-se uma espécie de elite nos anos que duraram o governo de Hugo Chávez e que depois transitaram para o governo de Nicolás Maduro.
Isto criou-se uma espécie de elite, que é o que se cria sempre nos paraísos socialistas e comunistas, que é... Existe o partido, existem as pessoas ligadas ao partido, que é o mesmo que acontece na Coreia do Norte, e que aconteceu na Rússia, e que acontece em Cuba e em tudo mais. Aparecem as elites do partido, pessoas ligadas ao partido, que respeitam o partido, que aprovam o governo e tudo mais. E basicamente essas pessoas têm tudo na mão. Essas pessoas têm na mão as leis, têm na mão a polícia, têm na mão... Eles basicamente podem fazer tudo o que quiserem. Quem quer que seja opositor é língua cortada. Basicamente. Com o andamento do governo, das medidas do Hugo Chávez, de apanhar a propriedade privada e tudo mais, houve uma massa gigantesca da população venezuelana, os empresários, quem dá emprego a pessoas, quem importava coisas de outros países para a Venezuela. Toda esta gente começou-se a queixar cada vez mais e a revelar o seu descontentamento cada vez maior em relação ao regime, ao governo. O que aconteceu? Rapidamente o Hugo Chávez começou a estatizar também as cadeias de televisão. E a seguir a estatizar as cadeias de televisão, começou basicamente a fechar tudo o que era canal que dizia mal do governo. Aí começa a censura. Porque toda esta elite por trás do Hugo Chávez simplesmente não queria que os venezuelanos tivessem outro tipo de opiniões que não fossem ou que não fossem concordantes com as do governo, basicamente. Meus amigos, e vocês podem reparar desde já que nós temos aqui uma erva daninha a crescer. Prontos. Entretanto, o Hugo Chávez bateu a bota e veio Maduro, que ainda piorou a situação. Eles têm controle sobre a moeda, que é incrivelmente mau. Os governos não deviam ter controle sobre a moeda. O dinheiro é uma coisa que basicamente ninguém devia ter controle sobre ele. Porque sempre que alguém tenta ter controle sobre o dinheiro, faz merda. Se um governo tem controle do dinheiro e quer pagar uma obra faraónica, eles ordenam ao Banco Central do país para basicamente emitir dinheiro para eles pagarem a obra. Multiplicar dinheiro. E quando se multiplica dinheiro, quando se multiplica moeda, ela perde valor. Se nós começarmos a imprimir euros, se o Banco Central Europeu começar a imprimir toneladas e toneladas de euros sem lastro, o preço do euro, o valor do euro cai. Fica uma moeda incrivelmente desvalorizada. E foi isso que aconteceu ao Bolívar. Não só por essa razão, também porque os bancos tornaram-se peritos em multiplicar dinheiro, mas também por causa das medidas socialistas estúpidas de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, que basicamente basearam-se nos últimos anos a triplicar salários mínimos e quadriplicar salários mínimos, e como basicamente ter uma empresa ou dar trabalho a alguém naquele país começou a ser crime, quase, a maioria do capital simplesmente saiu do país. A maioria das empresas simplesmente ou saíram as que puderam sair ou simplesmente deixaram de operar porque não dava lucro operar naquele país. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu ainda há 2 dias vi uma notícia na SIC que dava conta de que Nicolás Maduro aumentou o salário mínimo em quase 70%. Significa que ele, para combater a inflação, tipo, para dar mais poder de compra às pessoas, ele aumentou o salário mínimo em 70%. E isto revela uma grande idiotice, uma grande burrice e uma grande falta de conhecimento acerca de economia por parte de Nicolás Maduro. O homem é um troglodita autêntico. Comete o mesmo erro que todo socialista comunista comete, basicamente, que é aumentar salários mínimos, dobrar salários mínimos, porque não tem ideia nenhuma que um salário mínimo tão alto só vai produzir mais desemprego, mais instabilidade laboral, só vai fazer com que os patrões
Se um patrão tem 100 empregados, despede 20 e obriga os outros 100 a trabalhar pelos 20 que faltam, sobrecarrega quem está a trabalhar. E como isso não é suficiente, eles vão aumentar o preço do produto final. E quem é que vai comprar o preço do produto final? Se eu tenho de aumentar o salário mínimo a 20 trabalhadores de uma empresa de produção de pão, eu vou aumentar o preço do pão, por isso, quem é o consumidor final são vocês. Vocês que ganham agora mais salário mínimo vão acabar por pagar o pão mais caro, a água mais cara, a gasolina mais cara, as bananas mais caras, as laranjas mais caras, está tudo mais caro. Resumindo, aumentar salários mínimos é uma bosta, é uma treta, é uma idiotice, é um engano, não leva a lado nenhum, apenas ajuda a uma moeda, que é o Bolívar, inflacionar, 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 cada vez mais, até chegar à situação da Venezuela, em que basicamente é a moeda mais inflacionada do mundo neste momento. Juntando a um país que basicamente é crime contratar alguém, é crime dar trabalho a alguém, porque a legislação laboral é tão grande e a carga fiscal sobre as empresas é tão grande que o único incentivo que as pessoas têm é serem pobres, é viverem de Bolsa Família como no Brasil, ou de qualquer subsídio ou habitação que o governo dê. Resumindo, nós neste momento temos na Venezuela uma ditadura gigantesca que basicamente trincou o país de uma maneira que não se consegue fazer lá nada. Basicamente todo o capital, toda a indústria venezuelana está parada porque não vale a pena. Um empresário que se preze não produz nada na Venezuela. A Venezuela, ao longo dos anos, acumulou uma enorme dependência externa de produtos externos. E isso também acabou por ser uma porcaria, porque o governo tem é que o governo, além de fazer coisas que potenciam o desastre dentro do país, obriga o país a ter tanta dependência externa, o governo também bloqueia tudo o que seja externo. Tipo, tributa e fiscaliza e cria uma tributação e uma fiscalização gigantesca que basicamente as pessoas não produzem o que precisam no país, mas também é muito difícil importar de fora. E agora vocês já podem perceber porque é que a Venezuela tem uma escassez de produtos tão grande. O que é que leva ao socialismo? O que é que leva ao comunismo? Fila para o supermercado, fila para o banco, fila para algum lado. É nisso que acaba sempre esses regimes. E é por isso que, neste momento, a Venezuela vive numa ditadura gigantesca, onde não há remédios, não há imprensa livre, não há produtos para comer no supermercado, nem sequer papel higiênico para limpar o cu. Percebem, pessoal? É assim que nós rapidamente chegamos a um país completamente destruído, que vai ser o próximo calote, vai ser o próximo país a pedir ajuda ao FMI, quando se livrar da ditadura. É por isso que vamos esperar agora o que é que vai suceder. Eu não acho que Nicolás Maduro que o governo de Nicolás Maduro vá abandonar o poder tão facilmente. Porque lembrem-se que as ditaduras criam sempre, além do ditador e da sua família, criam sempre uma massa de gente gigantesca que basicamente acumulou um monte de regalias e chupou dinheiro de tantos setores da sociedade e que basicamente tem um controle sobre tudo. Ninguém que tenha esse poder vai querer abdicar dele facilmente. E enquanto temos um país cheio de fome, de gente a morrer à fome, e cheio de violência, cheio de crime, temos basicamente esta elite do tal partido que vive à grande e à francesa e a crise nem passa por eles, porque eles têm contas no estrangeiro e têm vidas no estrangeiro. Se vocês soubessem, desde que Hugo Chávez tomou o controle do país, se vocês tivessem ideia dos venezuelanos que enriqueceram, mas milionariamente, que criaram fortunas faraónicas com o regime de Nicolás Maduro e que neste momento muitos deles têm resorts em Miami, apartamentos luxuosos e andam aí
de Bentleys e Ferraris em Miami. Se vocês tivessem ideia de quanta gente enriqueceu às custas da pobreza na Venezuela, às custas da pseudo-ideia da lenga-lenga de tirar milhões da pobreza e 15 anos, 16 anos, 17 anos depois, vocês veem como é que a Venezuela está. Pessoal, até um dia destes e lembrem-se sempre, não há comunismo nem socialismo diferente. O comunismo em Portugal, ainda há uns dias o PCP meio que saiu em defesa da ditadura venezuelana. Percebem? Não há comunismo diferente. Ele pode começar pequenino e eles vão regulamentando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho acolhi. E quando se apercebem que precisam de mais e mais dinheiro para fomentar a pseudo-ideia deles, eles começam a regulamentar ali, acolá, tomar controle disto, tomar controle daquilo. E depressa vocês chegam a um país em que o único incentivo que as pessoas têm é não trabalharem e é não produzirem nada. Percebem? Porque o Estado dá tudo, não é? Só que rapidamente chegam à conclusão que para o Estado dar é preciso roubar. E quando não há onde roubar, porque já ninguém produz nada, meus amigos, não há nada para dar. Até para a semana, pessoal!